Saudações de paz a todos, Pastor Márcio Batista, mais uma vez aqui para vos trazer uma palavra da parte do Senhor. E somos pastores da Assembleia de Deus, Ministério Manancial da Paz. E como eu tenho feito todos os dias, eu separo aqui um momento para trazer uma palavra de Deus para colocar aí no canal do YouTube para os nossos seguidores que estão aí nos seguindo, né? E prometo ser fiel para que assim possamos sempre trazer uma palavra de Deus. Eu queria trazer uma palavra hoje no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8 e o verso 9, que diz assim: Sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se retirava a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eu queria, em poucas palavras, falar sobre o caráter de um homem de Deus, né? O caráter de um homem de Deus. Eu separei aqui 2 pontos para que a gente possa explorar aqui para os irmãos, explicar aos irmãos. Muitas das vezes nós somos observados, como disse a palavra de Deus lá no livro de Hebreus, que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Tem pessoas que nos assistem, tem pessoas que ficam nos observando e ficam até mesmo também nos julgando, né? As nossas qualidades e também os nossos defeitos. Mas nós observamos aqui que nesse texto a mulher lá chama o profeta a se alimentar em sua casa, para se alimentar. E a Bíblia vai dizer que dentro desse contexto nós entendemos que a mulher observa, a mulher fica observando o comportamento do homem de Deus. E é bem verdade que ela indaga ao seu marido dizendo que a tinha observado, ela tinha tirado algumas conclusões acerca do homem de Deus. E a Bíblia vai dizer que ela chega para seu marido e diz: eu tenho observado esse homem, que esse homem é um santo homem de Deus. Ou seja, eu separei aqui 2 pontos principais para a gente falar aqui sobre, primeiro, a vida exemplar do homem de Deus, né? A vida exemplar do homem de Deus. Ou seja, o bom testemunho é uma vida exemplar. Eliseu, ele dava um bom testemunho. Eliseu, ele se portava como um santo, como um servo de Deus. Ou seja, esse bom testemunho de Eliseu impressionava as pessoas que o observavam. Ou seja, Eliseu, por ele ser um homem dedicado à causa, dedicado à obra de Deus, tinha muita gente que a observava, tinha muita gente que olhava para ele. E os irmãos observam que o texto mesmo diz, a mulher mesmo fala que ela tinha observado ele, e em todos os aspectos Eliseu tinha um bom testemunho. Ou seja, às vezes não precisa ter uma pregação tão eloquente, às vezes não precisa ter um louvor tão explícito, tão maravilhoso. O mais importante é ter uma vida de testemunho diante da presença de Deus, para que assim as pessoas que nos assistem, as pessoas que nos olham, possam nos olhar de uma forma dizendo: esse aí é um homem de Deus, esse aí é uma mulher de Deus. O que adianta pregar e não ter vida? O que adianta pregar e não ter testemunho? O que adianta louvar bonito e não ter uma vida exemplar diante da presença de Deus? Ou seja, o testemunho desse homem impressionava as pessoas que o olhavam, as pessoas que verdadeiramente o observavam. Ou seja, nós também temos que ter essa obrigação de transparecer às pessoas que nós verdadeiramente servimos ao Senhor Jesus e andamos diante da sua presença. Eliseu, melhor dizendo, muitos obreiros gostam de ser chamados de homem de Deus, porém é preciso ser um homem de Deus para praticar. Ou seja,
Muitos querem ser chamados homem de Deus, mas é preciso ser homem de Deus. Só é chamado homem de Deus, mulher de Deus, quem realmente é homem de Deus, é mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu frequentava sempre a casa daquela mulher rica, para comer, e sempre se conduzia de forma respeitosa e exemplar. Isto levou aquela família, ou seja, aquele exemplo, ou seja, aquele respeito que ele dava àquela família, levou aquela mulher julgar Eliseu, levou aquela mulher dizer para o homem de Deus para o seu marido, que ele era um homem de Deus, que ele era um homem exemplar, um homem comportado, um homem que verdadeiramente estava a serviço do rei. Então que possamos observar todo esse contexto e entender que nós temos que dar um bom testemunho, testemunho esse que venha agradar as pessoas, testemunho esse que venha atrair as pessoas para estar próximo de nós, perto de nós. Ou seja, para essa mulher era um prazer, um privilégio ela atrair, né? Ela chamar o profeta para comer, para se alimentar e ao mesmo tempo a ficar ali junto com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então a vida de um profeta, a vida de um homem de Deus tem que ser exemplar, tem que ser uma vida libada, tem que ser uma vida que agrade ao Senhor, para que assim as pessoas que nos vejam possam realmente acreditar que Deus está em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo disse a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, são os requisitos, né, para que assim possamos dar um bom testemunho. Segundo ponto que eu queria falar aqui para os irmãos é o reconhecimento como homem de Deus. Ou seja, essa mulher, ela reconheceu Eliseu como homem de Deus. Na verdade, irmão, não precisa eu estar me propagando. Eu sou um homem de Deus, né? Eu tenho Deus, eu vivo com Deus. Não, quem vai dizer isso de mim é o povo. Quem vai dizer isso de mim é os que me assistem, ou seja, é o reconhecimento, ou seja, de ser um homem de Deus. Ou seja, a mulher sunamita, ela reconhece Eliseu como um santo homem de Deus. Esse é o testemunho de que as pessoas devem dar dos líderes da igreja do Senhor. Ou seja, nós como líderes, nós temos que transparecer ao povo, e para que assim diante disso o povo venha nos reconhecer como verdadeiro líder, como verdadeiro homem de Deus, como verdadeiro servo de Deus na presença do Senhor. E no livro de 2 Reis, no verso 1 e 9, né, Elias foi chamado de homem de Deus, e o fogo que desceu do céu atendeu que ele era verdadeiramente homem de Deus. Se os irmãos observar, todos esses homens, eles foram realmente reconhecidos pelas suas obras, pelos seus testemunhos, e eles eram chamados de homens de Deus. Por quê? Porque aquilo que eles faziam era algo digno de ser chamado homem de Deus. Não é o que a gente vê muitas das vezes por aí, pessoas que não têm vida, pessoas que não têm testemunho e auto se denomina homem de Deus. Para ser homem de Deus tem que pagar o preço. Para ser homem de Deus tem que descer na casa do oleiro. Para ser homem de Deus tem que ter uma vida de testemunho diante da presença de Deus. Para ser homem de Deus tem que ter a graça, tem que ter a unção, tem que ter o poder, tem que ter as maravilhas de Deus em sua vida. E essa maravilha e essa graça seja transparecida, seja entregue para aquelas pessoas que nos assistem de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa diante da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo de número 11, verso de número 12, né, nós vamos observar também que
algumas pessoas ali também era chamado de homem de Deus, era chamado de pessoas libadas diante da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés foi Moisés foi chamado de homem de Deus. Ou seja, se nós observar, quem era Moisés? Quem foi Moisés? Um homem separado por Deus, levantado por Deus, e o Senhor o levanta, o Senhor o capacita, e aí Deus agora sobre a vida de Moisés, e Moisés na direção de Deus foi reconhecido pela sociedade, por aqueles que ali estavam sobre a sua liderança como homem de Deus. Que possamos dar o exemplo de homem de Deus, que possamos ser considerados como um homem de Deus. Eu não posso aqui dizer que eu sou um homem de Deus, eu posso até dizer, mas quem vai testificar isso são as pessoas que me assistem, são as pessoas que olham para mim, são as pessoas que me verem. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nessa manhã, ainda manhã de domingo, creio eu que Deus, Ele vai lhe edificar com esta palavra, que possamos realmente ter o caráter de um homem de Deus, para que assim vidas venham ao pleno conhecimento da salvação. Eu sou o pastor Márcio Batista, já deixo essa palavra para todos os meus irmãos, todos aqueles que irão ouvir, que possamos ser homens e mulheres de Deus diante da presença do Senhor. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Oh, glória! Só um pouquinho para refletir aí da parte do Senhor, um pouquinho aí do fundo musical. Oh, glória! Oh, glória! Para nós estar aqui, mas a misericórdia de Deus foi fiel. Deus abençoe.